Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos agora nesse mês de novembro. O mês de novembro tem uma carga simbólica muito importante para nós aqui no Brasil. É um mês que começa já com o dia de finados, logo depois do final de outubro, com a coisa do Dia das Bruxas, Halloween e tudo mais. Então paira sobre esse mês toda uma espécie de atmosfera mais simbólica, sobrenatural. Além disso, nós temos também o Sol em Escorpião. Novembro é o mês em que o signo de Escorpião predomina. E o autor sobre o qual eu vou falar hoje, a obra que eu vou trazer aqui hoje, é de um autor que já apareceu por aqui, que não é segredo pra ninguém, que eu gosto muito. E foi decidido então que o mês de novembro vai ser especial pra ele. Todos os vídeos do mês de novembro serão sobre obras desse grande escritor, que faz aniversário no mês de novembro. Mas antes disso, eu quero pedir pra vocês apoio. Esse trabalho é muito árduo, é difícil, é muito prazeroso. Eu amo literatura, a gente ama trabalhar com literatura, com audiovisual. Só que é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. E nós precisamos mostrar para a plataforma que o nosso trabalho é relevante. Então, quando você curte, compartilha e coloca lá seguir, inscrever-se no canal, você está apoiando, você está dizendo para as plataformas que o trabalho da Didocéia é um trabalho relevante, falar de literatura ainda é um trabalho significativo. E se você puder ajudar-nos um pouquinho mais, há uma campanha aberta no Apoia-se em que você pode contribuir com diferentes valores e apoiadores e apoiadoras que estão na modalidade novela metaficcional podem ter acesso a conteúdo exclusivo a partir da plataforma do Apoia-se. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você, caso possa e queira nos ajudar. E a obra sobre a qual eu vou falar hoje, na verdade, é uma novela de Fyodor Dostoiévski que está no livro, está nessa reunião aqui, Duas Narrativas Fantásticas. A novela sobre a qual eu vou falar hoje é justamente Adócio. Os dois textos que estão aqui têm semelhanças, têm proximidades fundamentais. Primeiro, esse adjetivo que as intitula, que as demarca como fantásticas. Mas, além disso, há outras semelhanças. Nesse episódio eu quero falar sobre Adócio, num outro episódio falarei sobre O Sonho de um Homem Ridículo, e hoje nós vamos falar desse texto, um texto tão enigmático, tão importante, um texto mais curto, mas que não deve ser subestimado porque ele já começa a apresentar aí, ele já apresenta de uma maneira muito significativa, apesar da sua brevidade, algumas ideias fundamentais para a obra de Dostoiévski. Esse escritor que já vem aparecendo aqui, o aniversário dele é no dia 11 de novembro, inclusive, né, escorpiano, já apareceu em outros vídeos do canal, em outros episódios do canal, em que eu falei de outras obras dele. No episódio sobre Escorpião na literatura, que nós produzimos especial de astrologia no ano passado, astrologia e literatura, o Dostoiévski aparece também como um escritor muito emblemático, e essa marca escorpiana fica muito evidente nos seus textos, e em Adócio não seria diferente. Adócio é uma novela que foi publicada no ano de 1876. Eu não vou entrar muito nessa discussão quanto ao gênero literário, tá, gente? Porque há quem tenha colocado, quem classificaria esse texto como um conto e reuniria em Contos Reunidos do Dostoiévski, outros classificariam como novela. O texto está dividido em partes, está dividido em capítulos. Há o capítulo 1º, que é subdividido em partes, e capítulo 2º, que também é subdividido em outras partes. Ainda assim é um texto bastante breve. Tem aí alguns desdobramentos que fazem dele menos episódico, menos de caráter de unidade do que o conto costuma ser, né? Ele tem os desdobramentos, há umas reviravoltas, há a entrada e saída de personagens que adentram e se esvaem do núcleo das personagens envolvidas na trama. Então há talvez certos desdobramentos maiores do que realmente o típico que a gente se espera num conto, sobretudo um conto produzido no século XIX, que ainda estamos falando de uma tradição literária mais apertada, mais fechada. Hoje esses limites eles são mais voláteis, são mais flexíveis, mas no século XIX nós ainda estamos falando de uma tradição narrativa. E nesse texto nós temos um narrador-personagem que eu poderia dizer que é um embrião de um homem ridículo, né? À toa que dialoga depois com o sonho de um homem ridículo. É um narrador-personagem que é um cara patético, mas também enraivecedor,
né? A gente tem pena e raiva dele ao mesmo tempo. Então, uma criatura muito ambígua, muito contraditória. É um homem que narra a sua própria história. E o que tem de fantástico nesse texto, né? Não há nenhum elemento sobrenatural, de fato. Em alguns outros textos do Dostoiévski, a gente pode perceber a presença do elemento sobrenatural, disso realmente que é o maravilhoso, que classificou durante tanto tempo a narrativa fantástica, né? Até o século XIX, início do XX. Mas aqui a gente não tem esse elemento insólito, não nesse sentido, tal como as narrativas tradicionais do gênero fantástico. Mas a gente tem uma espécie de incoerência de ideias, de incoerência, que parece ao mesmo tempo um relato, um livro de memórias, fica oscilando muito entre uma coisa e outra. Aí o narrador personagem tá muito confuso, ele tá convulsionando praticamente. Apesar do texto ter toda uma concatenação estrutural, formal, né? Existe uma coesão aqui, uma reunião de termos, de palavras, que fazem desse texto um texto, de fato, a gente consegue apreender algo que tá ali. Ao mesmo tempo, a gente percebe que hora vai para um lado, hora vai para o outro, a questão da linearidade temporal, da linearidade da narrativa, isso tudo fica oscilante, fica meio convulsionando dentro do texto. Isso porque o narrador personagem vai contar um pouco de um recorte da vida dele, de um episódio da vida dele, em que ele, um solteirão, trabalhava numa loja de penhores, tinha ali, né, era o dono dessa loja de penhores, ele se casa com uma moça muito mais jovem do que ele, muito mais jovem, porque para ela, a princípio, e ele consegue enxergar isso nela, o casamento seria uma espécie de fuga de uma outra realidade que ela estava vivendo. Então o casamento seria uma saída, e ela aceita, ele a pede em casamento, ela aceita, e aí ele faz da vida dela um inferno. A vida dela é terrível, porque ele tem umas teimosias, ele tem umas idiosincrasias, e com essas idiosincrasias ele vai alfinetando, ele vai perturbando a vida dela, meio que vai perseguindo, enfurecendo-a, desafiando-a, sempre estabelecendo essa hierarquia, sempre evidenciando essa hierarquia, né, de que ele é o homem mais velho rico, que tem um poder, essa figura de autoridade, e ela deve submeter-se a ele. Então, nessa estrutura narrativa, a gente tem, nessa estrutura de enredo, né, nessa história que acontece, nós temos então esses lugares sociais que são ocupados dentro de um matrimônio, dentro do casamento. Ela não aguenta, ela tira a própria vida. E aí a narrativa já começa nesse final, ela começa do fim. Eu não tô dando nenhum spoiler pra vocês, tá, gente? Até porque eu acho difícil falar de spoiler de narrativas de quase 2 séculos antes da gente, sabe? A gente tá quase 2 séculos depois do texto, então eu acho complicado, né? Eu acho que em alguma medida não tem como falar de um texto desse que já tá canonizado sem revelar detalhes do enredo. Mas, de fato, ele começa o texto falando. Ele começa o texto nessa confusão, nessa angústia, com esse sentimento de luto e ao mesmo tempo também de culpa, porque ele sabe que ele tem uma parcela de culpa, de responsabilidade no adoecimento dessa mulher. E aí ele fala sobre ela, sobre o cadáver dela, e ele resolve nos contar a história, o que o levou, né, aquele casal até esse ponto. Então a narrativa começa do fim. Ela vai começando do fim e aí ele vai trazendo todos os pontos, vai fazendo uns flashbacks pra contar pra gente de que modo ele se encontra naquela situação. E o que é interessante nesse texto que nós podemos considerar aqui é algo que o Dostoiévski faz em outros textos também. Ele parte às vezes de um incidente. Nesse aqui o sobrenatural, né, o fantástico, tal como nós conhecemos dentro da literatura, não aparece. Então ele faz um empréstimo, né, com o termo fantástico. Inclusive ele explica isso no prefácio dizendo o seguinte: agora, a respeito da própria narrativa, intitulei-a fantástica, ainda que eu mesma considere realista ao extremo. Mas o fantástico aqui existe de fato e mais precisamente na própria forma da narrativa, o que julgo necessário elucidar de antemão. O caso é que não se trata nem de narrativa nem de memórias. Imaginem só um marido sobre a mesa de casa, jaz a sua mulher, uma suicida, que algumas horas antes jogou-se pela janela. Ele está transtornado e ainda não teve tempo de juntar as suas ideias. Anda pelos cômodos da casa e procura atinar com o ocorrido, juntar as suas ideias num ponto. Ademais, ele é hipocondríaco, inveterado, daqueles que falam sozinhos. Aí está ele falando sozinho, narrando a coisa, esclarecendo-a para si mesmo. Apesar da coerência aparente da fala, contradiz-se várias vezes, tanto na lógica quanto nos sentimentos. Ele se justifica e a acusa, e se lança a explicações despropositadas. Aqui há grosseria de pensamento e coração, e aqui há um sentimento profundo. Pouco a pouco, ele de fato esclarece a coisa para si mesmo e junta as ideias num ponto. A série de recordações que evoca acaba por levá-lo irrefutavelmente à verdade. A verdade enaltece a sua inteligência e seu coração. No final, até o tom da narrativa se modifica em comparação com seu começo desordenado.
chamado A Verdade se Revela ao Infeliz de modo bastante claro e definitivo, pelo menos para ele. Então, a gente tem aqui esse gatilho, digamos assim, né? Esse elemento confuso, controverso, convulsionando, que ele chama de fantástico, para levar uma reflexão de caráter realista, porque os textos do Dostoiévski sempre tiveram mesmo esse tom realista, né? De olhar para a realidade, de denunciar a realidade social e política da Rússia do século XIX, a partir de situações individuais, de figuras marginalizadas, às vezes do encontro e do embate entre figuras marginalizadas, oprimidas e figuras autoritárias e opressoras, né? Então a gente tem primeiro aí esse elemento, a presença, né, que é algo que acontece nos outros textos dele também, sempre um enredo, um acontecimento, uma história para mostrar a Rússia como pano de fundo, né, a denunciar a Rússia, a situação da Rússia, a decadência, a tentativa de ocidentalização da Rússia e a resistência dela, e como isso oprime, como essa atmosfera pesa sobre os habitantes, sobre os moradores desse país no século XIX, né, ele inclusive é um deles. Então a gente tem aí esse primeiro elemento. O elemento fantástico que ele usa de maneira aspiada aqui é o start para ele fazer uma reflexão de caráter realista. O segundo ponto que eu queria considerar é o fato de que essa confusão e esse falar consigo mesmo, né? Porque em alguma medida esse narrador-personagem parece que tá conversando com a gente em alguns momentos, mas em outros a gente percebe que ele tá muito mergulhado em si mesmo, ele tá muito em si mesmado, porque ele tá sendo realmente acometido fortemente pelo sentimento de culpa, pela responsabilidade, além do luto. Então ele ficou oscilando entre esses dois sentimentos pesados, ele tá lúgubre, ele tá sombrio, e ele quer entender. É como se ele estivesse tentando entender, tentando juntar os pontos, juntar as peças do quebra-cabeça, para chegar a uma conclusão, a uma verdade, a um esclarecimento sobre essa história, né? Que é esse trecho que eu li. A verdade se revela ao infeliz de modo bastante claro e definitivo, pelo menos para ele. Ele entende onde foi o papel, onde ele exerceu o papel dele, e como isso se resultou dentro da relação, dentro da interação. No começo, ele é, em alguma medida, desprezível mesmo. Ele lembra muito, um pouco, aquele sonhador do Noites Brancas, que seria essa figura mais lá, muito embrionária ainda, né? Porque um sonhador utópico, idealista, quando se frustra repetidas vezes, tem muito tendência a se tornar um grande amargo e pessimista, né? Então a gente tem algo de empréstimo lá, daquele narrador de Noites Brancas. A gente tem um diálogo com o sonho de um homem ridículo, que a gente vai ver no outro episódio, né, quando eu estiver falando do sonho de um homem ridículo. Mas olha, como o próprio adjetivo, como o próprio título da obra já sugere, né, é um homem patético, é um homem que ele provoca indignação, porque ele é horrível, ele é péssimo, mas ele também suscita pena, compaixão, porque ele é patético, ele é ridículo, ele é digno de pena mesmo. E ele tá sofrendo e ele vai terminar a vida dele sofrendo, né? E o sofrimento é justamente a lucidez, o esclarecimento que ele tá precisando. Então a gente percebe, e também tem algo, né, algo próximo com a figura que aparece lá em Memórias do Subsolo, que é uma obra sobre a qual ainda não falei, não produzi nenhum tipo de episódio pro canal, mas quem sabe numa outra ocasião esse texto apareça, né, um texto muito popular, muito famoso, muito importante dentro da obra do Dostoiévski. Então esse narrador aqui, a gente percebe que no começo ele tem algo de leviano, ele tem algo realmente de patife, ele gosta, ele se diverte, ele é sádico, ele se diverte, ele sente prazer em espezinhar a jovem. Mas depois de tudo que acontece, há uma transformação. No final, ele parece até ser um outro indivíduo, outro sujeito. O que a gente vai percebendo ao longo da narrativa, porque já aconteceu. Quando a narrativa começa, isso tudo já aconteceu. Ele vai só recuperando os fatos e ele mesmo vai se analisando, se avaliando. Então é muito interessante como que dentro desse texto o que importa de fato não é o que acontece, o enredo, mas é os desdobramentos desse narrador-personagem, como ele vai se tornando muito profundo, como ele, em pouco espaço, em pouco tempo de escrita, ele vai mostrando muitas nuances psicológicas na sua composição. E é uma coisa interessante, mesmo que acidentalmente, nós leitores, a gente sempre tem uma participação dentro do texto, né? A gente não fica passivo diante dos textos literários. Então, à medida que a gente vai formando um repertório, a gente vai fazendo pontes, a gente vai fazendo links entre as obras, para o nosso entendimento e
E não é que necessariamente autores e autoras tenham se encontrado e se conhecido. Não que isso tenha acontecido. Mas quando a gente encontra correspondências, semelhanças, diálogos entre obras, a gente percebe mais, na verdade, uma maneira de manifestar o pensamento de época. Porque muitas obras, elas dialogam, elas se aproximam, igual esse link que eu fiz entre textos do Dostoiévski. Se aproximam por conta de um mesmo contexto, de uma mesma época, de um certo pensamento predominante. Aqui, por exemplo, a gente percebe que esse narrador-personagem, ele é sádico, ele é cruel, ele é perverso, ele é canalha, ele é misógino, ele não gosta de mulheres, ele entende a mulher como uma propriedade, né? Ele tem uma loja de penhores, objetos que ele compra e que ele vende, a mulher é mais esse objeto, né? Que ele pode negociar, digamos assim. Então, esse tipo de mentalidade, a gente percebe que existem outras obras que pertencem, que foram produzidas por escritores e escritoras que não obrigatoriamente tenham lido Dostoiévski, se bem que no caso os que eu vou citar aqui, 2 deles certamente leram, né? Um não, porque é anterior. Mas esse cara, ele tem algo, também tem algumas correspondências que me lembram muito lá o Otelo, do William Shakespeare, né? De se deixar acometer em um determinado momento, ele se deixa acometer por um ciúme muito doentio, porque ele percebe que ele tá perdendo o fio da meada, então ele fica cada vez mais possessivo e autoritário, louco, impulsivo, e o ciúme é uma dessas manifestações. Lembra muito o ciúme de Otelo, mas ele aproxima de Otelo mais nesse momento em que ele tá sentindo ciúme. Agora, no corpo geral da sua narrativa, me remeteu muito a 2 figuras muito importantes da literatura brasileira, que é o Bento Santiago, de Dom Casmurro, e o modo como ele se referia a Capitu, né? A gente via aí que era evidente uma hierarquia entre essas 2 figuras dentro do matrimônio. Inclusive, eu também já tenho um episódio sobre Dom Casmurro, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card. E a outra obra que eu também fiz um link é com São Bernardo, do Graciliano Ramos, porque é também uma obra narrada em primeira pessoa, o narrador-personagem é o Paulo Honório, é um cara que também tá enlutado, que também carrega o sentimento de culpa junto com o sentimento de luto, né? Sente uma responsabilidade aí. Então são narradores, personagens que estão em lugares muito parecidos, muito semelhantes, e todos eles aí nessa transição do século XIX para o século XX, basicamente, né? Compreendendo aí 1870, 1880, as décadas, né, de 1890 e início do século XX, porque o Graciliano Ramos está ali na década de 1930 da literatura brasileira no século XX. Então eu percebo que existe aí alguns pontos em comum, não só na forma narrativa, né, uma literatura mais tradicional, de uma forma ainda mais clássica, uma forma de contar que mesmo cheia de oscilações, de não linearidade, ainda tem um começo, meio e fim, que a gente percebe o acontecimento, né, da narrativa, o que veio antes e o que levou ele ao momento que ele tá agora, que ele se encontra perturbado e convulso, e a própria composição dessa figura, né, um narrador-personagem que vai puxar a brasa para a própria sardinha, mas que ao mesmo tempo também vai entregar muita coisa que escapa, né, nessa espontaneidade da fala e tudo mais. Bem, gente, aqui fica então a minha sugestão de leitura dessa novela de Fyodor Dostoiévski, Adócio, um texto rapidamente legível, embora ele fique ruminando depois na nossa cabeça, né, dias, horas depois, refletindo e até estabelecendo conexões com outras leituras. Eu espero que vocês gostem. E eu espero também que vocês se preparem, acompanhem aqui o canal, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se para que você receba as notificações dos próximos episódios que serão lançados nesse especial de novembro, Fyodor Dostoiévski. Eu vou ficando por aqui, até a próxima! Thank you.